Arthur estava em uma espécie de pesadelo, perguntando o que estava acontecendo com seu corpo. Estava tão quente, sentiu o seu peito explodir, e logo à frente viu uma criatura misteriosa e totalmente assombrosa. Se perguntou se este monstro talvez representava sua ansiedade, ou até mesmo o peso das suas responsabilidades. Mas não era nada do que parecia. Este era o peso de Tess em cima dele, tentando o acordar. Ele pediu para o monstro dos pesadelos só mais 5 minutinhos de sono, e Tess ficou grilada em ser chamada assim, e logo fez sair da cama com toda a sua insistência. Ela perguntou se era verdade que ele ficaria ali, mas sinceramente ele também não sabia, só vão descobrir quando retornarem da viagem com o avô dela. E Tess estava bolada com seu amigo, a chamando de princesa o tempo inteiro, então meteu um beliscão nele, mandando parar de chamar assim. Minutos depois, os dois estavam caminhando pelo castelo e indo até a entrada, e lá ouviram o maior berreiro do Alduin, reclamando com seu pai que o reino de Elenoir não devia permitir humanos convivendo ali. Deixar o garoto ficar com eles seria contra as regras e tradições. Mas Virion informou que gostou do moleque, e apenas isso, e mandou o garoto subir na carruagem, e deu um basta nesse papo preconceituoso. No caminho, Arthur estava bem pensativo sobre o tempo de ficar ali, e perguntou quanto tempo mais levariam para chegar a essa pessoa misteriosa, e até mesmo chamou o Lord Virion de vovô, e ele sorriu, dizendo que o garoto era bem atrevido. Tess estava dormindo ao seu lado, e o velhote disse que ela acordou bem cedo para tentar descobrir o que Arthur tinha em seu núcleo. Ainda explicou que sua neta é a única herdeira ao trono, e por isso levou uma vida bastante isolada das pessoas. Ela teve muitas amizades superficiais que partiram seu coração, tanto os adultos quanto as crianças da mesma idade, e como resultado, ela nunca se aproximava de ninguém, tinha uma barreira em seu coração. Porém, quando estava com Arthur, acabava sorrindo de forma tão natural e genuína, um sorriso que ele não via há muito tempo. Então gostaria de agradecer principalmente por isso, e Arthur notou que este velho era realmente alguém confiável, porque estava agradecendo a uma criança por um mérito pessoal. Então, horas depois, chegaram até o local. Era uma pequena casa na floresta profunda do reino, e se perguntavam que tipo de amigo misterioso seria esse que faria até mesmo o ex-governante do reino ter que viajar tão longe para vê-lo. E Virion meteu o pé na porta no maior estilo delinquente, avisando para a velha bruxa que eles chegaram ali. E de dentro desta casa saiu uma velha, berrando que não era para berrar na frente da sua casa, porque ela não estava ficando surda, e chamando Virion de velho caquético. Virion a apresentou. Essa era sua velha amiga, Rhenia Darkassan, uma maga que possuía habilidades únicas. Isso só podia significar que os feitiços dela não eram dos 4 elementos normais. E ela estaria disposta a ajudar Arthur com o pedido dele. Logo pediu para todos entrarem e começariam o quanto antes. E a velha era bem versada na literatura, tinha livro pra garar e pra todo lado. Arthur foi até a mesa, e lá havia um balde com água na sua frente. Então perguntou o que precisava fazer para contactar seus pais. E também chamou esta velha de vovó, e ela teve a mesma reação, o chamando de pivete atrevido. Ela explicou que seu poder é ser uma vidente, e ela também conseguia ver que ele não era uma criança comum. Era especial, tinha algo que nem ela conseguia ver. Ela conseguia assistir momentos do passado e do futuro, mas tinha algo que bloqueava quando olhava para ele. Então mandou olhar para a água com atenção. Era para se concentrar na imagem de seus pais. Tinha que fazer isso da forma mais clara possível. Então Rhenia começou a conjurar a sua magia, e informou que quando conseguisse vê-los era para falar com eles, e iriam ouvir. Arthur começou a imaginar seus pais, da maneira que eles eram, incluindo suas próprias características e aparências, e conseguiu ver os dois em uma mesa, com Alice e seu barrigão de grávida, e ela estava servindo um ensopado para Ray. Já serviu isso porque sabia que Reynolds e... travou por uns segundos, mas falou que Arthur também gostava deste prato. E a feição dos dois ficou bem cabisbaixa, porque hoje era o aniversário de Arthur. Então se lembraram dos momentos onde Art caiu da montanha. Alice ficou em desespero profundo naquele tempo, e Ray começou a encher a cara, até mesmo precisou levar umas bofetadas dos seus companheiros para se pôr no lugar. Ele ainda se culpava pelo seu filho ter morrido aquele dia. Uma depressão profunda abalou o casal, mesmo depois das despedidas com os chifres gêmeos, e até mesmo com o novo emprego de Ray como líder da guarda de um leilão.
Eles mudaram completamente de vida, estavam esperando mais uma criança agora, mas mesmo assim, os sentimentos pelo filho perdido continuavam batendo forte. Os dois se culpavam muito por não terem o conseguido proteger. Então, de repente, ouviram uma voz do além, e era Arthur falando com eles. Mencionou que estava tudo bem com ele, ainda estava vivo, estava no reino dos elfos, em Elenoir. Estava usando uma magia especial para poder entrar em contato com os dois, e pediu desculpas, porque queria retornar o mais rápido possível para eles, mas não podia, tinha algo errado com seu corpo e precisava de tratamento. Mas não era para se preocuparem porque não era nada sério, e assim que melhorar, vai visitá-los. Pediu para não se culparem pelo que aconteceu. Se precisasse, iria repetir tudo o que fez da mesma maneira para salvar sua mãe. Não sabe quando vai poder entrar em contato com eles novamente, e apenas pediu para ficarem bem, que um dia vai retornar para casa. Neste momento, o casal se animou de maneira energética em saber que seu filho estava vivo e bem. Arthur finalizou, dizendo que amava os dois. Então a transmissão foi cortada, porque acabou os créditos, né? Tá achando que é fácil ligar a cobrar do além? É caro, meu filho. Arthur estava bem contente que os dois estavam bem seguros, independente do que aconteceu, tomou sua decisão. Limpou as lágrimas e encarou o velhote, e pediu para o aceitar como seu aprendiz. Assim somos levados a horas depois lá no castelo. E Tess estava discutindo com seu pai sobre deixar Arthur ficar ali. Ele era seu salvador. E se o expulsarem, todos vão acreditar que os elfos eram ingratos. Alduin não conseguia responder, e Virion mandou avisar ao povo que o humano Arthur ficará sob sua tutela, será seu aprendiz. Assim eles ficarão menos hostis com este garoto. E se algo acontecer, ele mesmo vai se responsabilizar. Depois disso, o rei foi de encontro com Arthur, e pediu desculpas porque o trono o deixou teimoso e obstinado com as tradições. Mas como ele tinha salvado sua filha e também era o primeiro aprendiz de seu pai, está dando oficialmente as boas-vindas à sua casa. Meriel pediu para enxergar este lugar como seu próprio lar, era uma maneira deles pedirem desculpas. Essa era uma mudança muito radical de tratamento, e bom, a explicação estava ao lado. Alduin era mole demais com sua filha e também não conseguia enfrentar seu pai. Arthur estendeu a mão e mencionou que seria uma honra estar na casa deles. Tess interrompeu este momento, dizendo que seu pai estava mesmo arrependido e deveria deixá-los dar uma voltinha na cidade por hoje. Ela queria mostrar tudo para Arthur. E como o rei era mole com sua filha, deixou eles irem se divertir. E era a primeira vez de Arthur no centro desta cidade, e tinham muitas coisas fascinantes ali em volta. Tess queria mostrar tudo para seu amigo, estava extremamente animada e super energética, correndo sem parar. Agora os dois pareciam realmente crianças brincando, até que Arthur acabou esbarrando em um elfo da sua idade, que logo falou que era nojento, estava contaminado com os germes humanos agora. E este cara parecia aquele típico e genérico valentão mirim. Logo falou que este lugar não era para humanos. E as demais crianças ao redor estavam complementando a mesma coisa, que este lugar não era para ele. Não é como se isso fosse afetar Arthur, sendo quem ele é e com a mentalidade que tem, mas de fato era chato. Este mesmo garoto se apresentou à princesa e pediu para ela o acompanhar, porque ele era o nobre Feirite Bulbasauro II. O nome dos elfos é bem difícil, eu não vou tentar falar eles. Tessia o recusou, e Arthur logo zombou o nome do garoto porque parecia ser de Pokémon, mas de uma maneira super infantil, e deixou o cara com um rosto de bolado ali. E logo pediu, humildemente, se eles davam licença. E estava indo embora daquele pequeno pestinha, mas ele logo berrou, falando por um momento, porque entendeu que isso foi sarcasmo. Então jogou um pano no chão, o chamando para um duelo. E Arthur logo imaginou que essa criança era totalmente idiota mesmo. Apontou uma espécie de bastão para Arthur e perguntou se iria aceitar o duelo, ou iria correr com o rabo entre as pernas como um macaco que era. Aqui os elfos são bem preconceituosos. Ainda disse que essa decisão que tomar agora vai refletir a honra de seu mentor, no caso a de Virion. Todos os adultos ao redor estavam encarando essa cena. Parecia que o duelo era algo muito sério em Elenoir. Sendo assim, Arthur apenas aceitou, e Tessia seria a árbitra deste duelo de criancinhas, e ela ainda avisou que não deveriam fazer isso. Ela logo moveu as mãos, afirmando que o duelo agora começaria. E o elfo começou a falar alto, mandando Arthur rezar, enquanto corria em sua direção. Mas Arthur apenas deu um soco em sua cara e mandou o pobre coitadinho voando pelos ares, e ele já caiu desacordado. Arthur logo imaginou se tinha batido com muita força, e Tess sabia que isso iria acontecer, por isso tentou intervir.
apenas pegou o Arthur pelas mãos e saíram correndo dali. Na mente de Arthur, ele estava ficando cada vez mais encantado por essa princesa. E assim eles passaram uma tarde inteira vasculhando a cidade, brincando, se divertindo, igual crianças. No meio do caminho, Arthur se lembrou das palavras de Virion a respeito do treinamento que teria que fazer para ser um domador de bestas. Seria tão difícil quanto mergulhar em lava quente, e eu não sei que comparativo é esse, porque lava de qualquer maneira é para ser quente, né? Virion pediu para o garoto suportar todo o treino que viria. Precisaria ser disciplinado, se conseguir passar por tudo isso, vai ganhar muito com sua evolução. E Arthur estava convicto e iria fazer acontecer. O velhote pediu para não se preocupar com a dor no seu núcleo de mana, e no momento atual, Arthur apenas falou que estava muito animado para treinar. Passou por muita coisa para chegar até aqui, tudo isso deixava bem empolgado. E Tess super o apoiava, informando que também vai se esforçar, principalmente para não ficar atrás de Arthur nos treinos. Já no dia seguinte, mestre e aluno estavam iniciando os treinamentos. E para Arthur, este mundo parecia voar no tempo. Concentrar em ficar mais forte era seu objetivo, e de alguma forma entendeu que seu futuro seria bem emocionante. Então, 3 longos anos se passaram, e Tess continuava com seu costume de ir acordar Arthur na cama. E, como de costume, Art não acordava de primeira. E ela apenas estava pressionando seu pé com mana, e o prota deu uns berros de dor e logo acordou assustado. Perguntou se ela não poderia ser um pouco mais gentil, mas ela comentou que se não fizesse isso, ele nunca acordaria. E estes são os novos visuais da nossa duplinha.